Lucas capítulo 4, versículo 18 até 19. E diz assim a palavra do Senhor: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos e dar pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Nós temos um grande Deus que pode ser admirado de diversas formas. Nós podemos olhar para a própria criação. Os que estudam o universo, eles acreditam que o universo está em expansão, porque eles não conseguem encontrar limites no universo. Quando chegam num sítio, encontram mais outra coisa, outra coisa, outra coisa. E eles chegam a acreditar que o próprio universo é infinito. Mas nós, como cristãos, sabemos que este universo foi criado por Deus. E se foi criado por Deus, o universo é infinito, é finito. E que o próprio Deus, o Criador, é que é infinito. Nisso tudo, nós podemos contemplar este universo que é tão belo e tão grande, e nós simplesmente nos rendermos, como cantávamos no hino: quão grande és tu, ou grandioso és tu, porque olhávamos para as estrelas, as florestas, por aí em diante, e nós só concluíamos dizendo: quão grande és tu, nosso Deus. Mas nosso Deus é mais além do que um Criador poderoso. É mais do que esse Senhor que controla e rege todo esse universo. Ele também é um Senhor, ele também é um Senhor que se importa com suas criaturas como nós. E se eu pudesse escrever um livro a falar de Jesus Cristo, eu chamaria esse livro, ou chamaria Jesus Cristo de O Libertador de Escravos. Se existe alguma coisa que eu admiro e louvo a Deus, além da criação em si, é o facto do nosso Deus ser especialista em libertar escravos. E nós que estamos aqui, éramos esses escravos. E não é no sentido de minimizar a palavra, nós de facto éramos escravos. E é por isso que o capítulo que nós lemos diz exatamente isso. Ele veio para apregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos. Os oprimidos éramos nós, os escravizados éramos nós. Então, em toda a história da Bíblia, os evangelhos foi-nos trazido, lá está repleta de histórias de Jesus Cristo libertando escravos. E uma história, ela trabalha muito comigo, mexe muito comigo, que se encontra em Marcos capítulo 5. E este será o nosso trecho principal, onde nós encontramos a história do endemoniado gadareno. A história do endemoniado gadareno é Marcos 5, do versículo 1 até o versículo 20. Na verdade, sim. Marcos 5, do versículo 1 até o versículo 20. Então, este é o nosso trecho principal para o dia de hoje. E como tema, nós podemos aí colocar o libertador de escravos. O libertador de escravos. Nesse caso, o nosso Senhor Jesus Cristo. O libertador de escravos. E vou proceder com a leitura de Marcos capítulo 5, do versículo 1 até 20. E chegaram a outra banda do mar, a província dos Gadarenos. E saindo do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar.
E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E, quando viu Jesus ao longe, correu e adorou-o. E, clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque lhe dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E lhe respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe o permitiu. E, saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar, e eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e o anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. O libertador de escravos, nós teremos nesta mensagem 3 pontos que eu vou citar na medida que a mensagem vai seguindo. Teremos como o primeiro ponto: o libertador te conhece. Este é o nosso primeiro ponto. O libertador, Jesus Cristo, te conhece. Como todos nós sabemos, não existem coincidências com Deus, não existem acasos. Tudo é predeterminado, tudo é preconhecido. E Deus movimenta a história deste universo todo para que os seus propósitos, os seus fins sejam alcançados. Muitos de nós geralmente separamos, ou seja, não muitos de nós, as pessoas que separaram a Bíblia em capítulos, fez questão de separar Jesus apaziguando a tempestade e este cenário desse endemoniado. Mas originalmente não tinham essas separações. Então, nós poderíamos aqui dizer que essa história para Jesus Cristo encontrar este homem endemoniado começa desde lá, por exemplo, no versículo 35 do capítulo 4. Tudo aquilo que estava a acontecer visava alcançar aquele homem endemoniado. E chego a essa conclusão quando vejo o versículo 35 de Marcos capítulo 4. E ligo também com o versículo 1 do capítulo 5. Porque o versículo 35 do capítulo 4 diz o seguinte: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para outra banda. E o versículo 5 diz, o versículo 1 do capítulo 5 diz: E chegando a outra banda do mar, a província dos Gadarenos, 2, saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro. Então, como vocês podem notar, a ordem de passar para outra margem do mar foi dada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. E logo que ele chegou na margem do rio, do mar, veio este homem endemoniado ao encontro de Jesus. Então, eu digo que o libertador te conhece. Ele sabe exatamente onde você está. E como o versículo 35 diz, sendo já tarde, o versículo 4, o capítulo 4 conta-nos Jesus Cristo estando com a multidão, ensinando com muitas parábolas, como a parábola do semeador,
a parábola da candeia, da semente, do grão de mostarda. E já estava tarde. Esperava-se que Jesus Cristo talvez retornasse à sua casa. E ele, no meio disso tudo, ele diz: vamos para outra margem. Como nós vamos ver no fim, na outra margem, Jesus Cristo não fez outra coisa. Só chegou lá e libertou aquele homem e voltou. Os discípulos talvez poderiam ter essa dúvida: o que lá vamos fazer? E como nós sabemos, no meio disso tudo, quando eles iam a outra margem, aconteceu esta tempestade naquele mar da Galileia. E os discípulos, ou as ondas, açoitaram o barco que quase ia desfalecer. E Jesus Cristo estava lá a dormir. Como Marcos aqui salienta, encostando a sua cabeça numa almofada, bem tranquilo. E Pedro e os outros começaram a clamar e a dizer a Jesus Cristo: Senhor, não te importa que nós pereçamos? Eu imagino que na mente de Jesus Cristo ele dizia: claro, posso não me importar, porque talvez vocês já foram alcançados. A minha missão é ir buscar um outro homem que ainda não me conhece, que até agora está sendo escravizado pelo diabo. Então, o libertador te conhece. Conhece onde você está. Ele está disposto a vencer todas as barreiras possíveis para chegar até onde você está. Não há vendaval nenhum que vai impedir que Jesus Cristo chegue até você. Não há escuridão, não há noite, não é tarde, como aqui Marcos queria referenciar, já era tarde. Mas para Jesus Cristo não existe tempo. Ele sabe onde você está. E como aqui se diz, esta província dos Gadarenos criava-se porcos. E os estudiosos, os teólogos afirmam que era uma província de 10 cidades, Decápolis. E não era comum ver-se um judeu por lá, porque era um lugar impuro. E mesmo se um judeu fosse lá, não seria um mestre, alguém como Nicodemos, por exemplo, um fariseu, aqueles regrados, jamais iriam lá. Se um fariseu é capaz de deixar alguém que está na estrada morta para não, como posso dizer, para não se contaminar, quanto mais a ir a uma província. Mas Jesus Cristo, ele derruba essa barreira. Ele não se importa se vai chegar num lugar impuro, onde ele vai sujar-se, desde que lá exista uma alma que ele irá resgatar. Se existe uma coisa que seria inimaginável, seria Jesus Cristo descer para este mundo de pecadores. Uma vez que ele está nos mais altos céus, onde a luz não se apaga, mas ele aceitou descer dos céus para vir neste mundo repleto de pecadores, para conviver com pessoas como nós. Como João diz, ele veio e habitou entre nós, armou sua tenda entre nós, identificou-se conosco. Então, não há lugar nenhum que Jesus Cristo não possa chegar, por mais que seja o lugar mais fundo, ele consegue estender a sua mão e te alcançar. E além de Jesus Cristo saber onde nós estamos, também Jesus Cristo conhece o teu presente. Ele sabe em que situação você se encontra. É por isso que ele não ignora. É por isso que ele desafia qualquer possibilidade ou qualquer adversidade. É por isso que ele vai até o fundo. É por isso que ele entrega até a sua própria vida. Porque ele sabe em qual estado você está. Não é um estado de se ver e de se deixar assim, se posso assim dizer. Como este homem aqui, se diz que saiu ao encontro no versículo 2 e veio um homem com espírito imundo. Se vocês forem ver, essa é a primeira referência que se diz sobre esse homem. Sim, saiu dos sepulcros um homem com espírito imundo. Esse espírito imundo que se referencia, que havia naquele homem, é como se fosse para justificar todas as ações anormais que este homem vinha praticando. E talvez você imagine que seja diferente deste homem. Este homem era possuído por um espírito imundo.
E como você não faz as coisas que aqui depois são descritas, você imagine, eu não possuo esse espírito imundo. Mas a verdade é que se você não tem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, se você não é filho de Deus, se você não tem o Espírito Santo, o que você na verdade tem é o espírito imundo. Pode não parecer, mas é exatamente isto. Efésios 2, versículo 2, podemos lá ver, para anotarmos o que está escrito. Hoje não temos placas e eu não sinalizei o meu tempo no início. Efésios 2, versículo 2, diz o seguinte: em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo. É Paulo falando das pessoas que agora já são salvas. Em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Estamos a entender esses termos aqui. Existe um espírito que está a operar nos filhos da desobediência. Esse mesmo espírito imundo. E eu não estudei grego, mas consigo ver uma palavra e comparar com outra, pelas letras. Vocês conhecem o versículo 2 de Efésios? Aliás, capítulo 2, versículo 10 de Efésios. Está aqui mesmo, podemos ver. Não é Efésios. É Filipenses 2, versículo 13. Filipenses 2, versículo 13. Diz o seguinte: porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como efetuar segundo a sua boa vontade. E lá nós ouvíamos o Espírito que opera. Aqui o verbo que eu quero trazer é operar. E é exatamente a mesma palavra que eu vi numa Bíblia grega. A raiz da palavra é ergo, que significa trabalho. Também que vem o termo energia. Então, há um espírito que opera nos filhos da desobediência. E é assim como Deus também opera nos filhos de Deus. Tanto no querer como no efetuar. Também existe um espírito imundo que opera nos filhos da desobediência. Então, se você é um filho da desobediência, alguém que não pertence a Jesus Cristo, que não possui o Espírito Santo, você também é alguém com um espírito imundo. E não é diferente deste homem. Aqui também se diz que este homem tinha sua morada nos sepulcros. Vocês lembram o que aconteceu quando Jesus Cristo ressuscitou? Maria e as outras mulheres chegaram lá no sepulcro e o anjo lhes disse: por que procuras um vivo no lugar dos mortos? Sepulcros é um lugar de mortos. Este homem que aparentemente estava vivo abandonou sua casa, sua família para ir habitar no lugar dos mortos. Ele estava no seu próprio lugar. Ele de facto era alguém morto. Efésios 2, que nós lemos também, começa exatamente da mesma forma. Deus vivificou estando vós mortos. Se você não é vivo em Cristo Jesus, você é uma pessoa morta, que simplesmente anda neste mundo. Então, Jesus conhece o seu estado, possesso do espírito imundo, morando nos sepulcros. E ninguém em sua consciência troca uma boa casa, uma boa cama para ir dormir no sepulcro. Mas é exatamente isto o que o ser humano faz. É exatamente isto. Nós trocamos o glorioso pelo débil, o forte pelo fraco. Trocamos o bom pelo ridículo. Jeremias 2, versículo 13, diz que o meu povo cometeu uma loucura. A mim, que sou o manancial de águas vivas, me abandonaram e cavaram para si cisternas.
cisternas rotas que não retêm água. Além do ser humano ir diante de Deus, que é alguém que sempre de lá flui água, e água viva, que jamais acaba, nós começamos a cavar nossas próprias cisternas. E as nossas cisternas são rotas, que nem a própria água que nós colocamos lá não consegue ser conservada. Isso é loucura. E em Salmos 117, do versículo 17 até 20, são descritas umas pessoas que estavam lá, que se diz que eles aborreciam toda sorte de comida boa e escolhiam comer coisas que não são. Então é como se Deus, como o exemplo que nosso irmão Zarito deu na semana passada, alguém que te oferece um bom banquete, comida agradável, aquelas dos sonhos, mas você simplesmente diz, não, eu prefiro comer o meu lixo. Então é exatamente assim como o ser humano é, louco, além de nu. E outra coisa que se diz sobre este homem é que ninguém, antes disso, diz, porque tendo sido, no versículo 3, lá embaixo, e nem ainda com cadeias o podiam alguém prender. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram feitas em pedaços e os grilhões em migalhas. Em outras palavras, esse homem era irrefreável. Nada poderia parar este homem. Este homem era um perturbador da sociedade. E nós somos de facto assim. Somos pessoas, originalmente, sem Cristo, nós somos pessoas com um desejo infinito de pecar. A Bíblia diz que, não anotei, mas em Efésio, a Bíblia diz que, deixa-me tentar procurar, embora não tenho certeza que se vou achar, mas o versículo que diz, entenebrecidos no entendimento, 4, 17 até 18, até 19. Ok, vamos ver. Sim, vamos ver Efésios 4, 18, mas principalmente o versículo 19. Diz assim, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda a impureza. Este é o ser humano sem Cristo. Ele já perdeu todo o sentimento. Já não é sensível ao pecado, a nada. Ele simplesmente faz e faz. E diz que se entregou à dissolução para que, com avidez é colocar toda a sua energia para fazer uma determinada coisa. É ser expert no pecado. E esse homem era exatamente assim. Este homem também era um perturbador da sociedade. Em Mateus 8, versículo 28, que conta a mesma história, diz que ninguém poderia passar naquelas bandas. Ninguém poderia se aproximar por ali. Ele era um perigo na sociedade. Talvez você, de novo, pense, mas eu não roubo ninguém, não faço nada. Como também o nosso irmão Zarito disse. Você pode justificar-se de muitas coisas que você não fez. Mas há muito que você poderia fazer em prol da sociedade. E este homem também tinha um alto potencial de autodestruição. É isso que o pecado faz. Faz com que nós nos destruamos a nós mesmos. O versículo 5 diz, e andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. O ser humano, originalmente, é alguém com medo do perigo. Se eu ameaço lançar uma pedra para si, você automaticamente vai procurar uma forma de se defender. Em nenhum momento o ser humano saudável, original, vai querer se matar. Então este homem levava pedras e começava a se ferir. E é isso que o pecado faz conosco. É isso que o pecado faz com todos aqueles que não têm Jesus Cristo como seu Senhor. O pecado nos faz com que nós destruamos a nós mesmos. E aos outros também, como esse homem impedia que as outras pessoas passassem por ali. E
não havia outra coisa que não há outra coisa que eu possa acreditar, que o espírito imundo que estava naquele homem queria que esse homem morresse, talvez para que nunca fosse alcançado por Jesus Cristo. Se ele cortava-se, talvez diariamente, era mais provável que ele morresse logo, porque ele sangrava e sangrava constantemente. Como nós vamos ver mais tarde, esse homem, o único homem, era possuído por uma legião. Uma legião remete-se ao número de soldados romanos. Diz-se que uma legião de soldados romanos correspondia a 6.000 soldados, com um alto poder de destruição. Se alguém ouvisse que uma legião está a vir por aí, todo mundo tinha que procurar seu lugar e se esconder, porque eles devastavam tudo. Então imagine 6.000 espíritos imundos habitando num só homem. E mais tarde, quando esses espíritos imundos saíram para os porcos, esses porcos não duraram nem uma hora ou segundos. Eles foram e se afogaram no mar. Mas esse homem, não sei por quanto tempo, mas ele conseguiu sobreviver tendo esses, talvez, 6.000 espíritos imundos dentro de si. O que eu consigo ver é que Deus estava com esse homem o protegendo. Se existe esse termo na teologia, eu chamaria de graça preservante. Estava a conservar esse homem. Eu acredito assim, que Deus vai conservar em vida o homem que ele pretende alcançar. Ele vai trabalhar protegendo esse homem até aquele dia. Porque esse homem, nesse estado onde ele vivia, não tinha como. Ele já deveria ter morrido. Porque ele queria se destruir a si mesmo. Então, o Salvador, o Libertador te conhece, sabe onde estás, conhece o teu presente, que és dominado pelo diabo, tens andado nu. Acho que não referenciei esta parte, nu. Nós estamos nus se não temos a justiça de Cristo conosco. Somos uma vergonha. Não poderíamos sair por aí. Assim como você não consegue sair de sua casa sem ter vestido alguma roupa e passear, nós também deveríamos sentir vergonha se não temos Jesus Cristo. Porque estamos nus diante de Deus, diante do mundo todo. E vamos para o nosso segundo ponto. O libertador tem poder. O libertador tem poder. E este poder que o nosso libertador tem é um poder irresistível. É um poder que não pode ser resistido. O que estava aqui a acontecer? Como nós ouvimos que logo que Jesus Cristo desceu do barco, este homem lhe saiu ao seu encontro. E depois, no versículo 6 diz que e quando viu Jesus Cristo de longe, correu e o adorou. O espírito imundo, que sabia que estava a escravizar aquele homem por tanto tempo e com a intenção talvez de nunca encontrar-se com Jesus Cristo, tinha que fazer o inverso. O espírito imundo tinha que obrigar aquele homem a fugir de Jesus Cristo. Como vocês vão ver depois, esse espírito imundo tinha medo de ser retirado daquele homem. Ele não queria sair daquele homem. Então, ele conhecendo Jesus como eles mostraram que conheciam, Jesus Cristo, sabendo do poder que Jesus Cristo tinha contra eles, o que se esperava é que esses homens obrigassem, esse espírito imundo obrigasse este homem a ficar mais longe de Jesus Cristo. Assim como obrigou ele a sair da sua família e lhe colocar no sepulcro. Quando Jesus Cristo vinha, o espírito imundo tinha que dizer ao homem, obrigar o homem para se afastar cada vez mais de Jesus. Mas o que aconteceu foi o inverso. Este homem correu e prostrou-se aos pés de Jesus Cristo e o adorou. Jesus Cristo, apenas chegando lá, ele possui um poder irresistível. O nosso libertador tem um poder irresistível. Os demônios sabiam que não tinham nenhuma chance com Jesus Cristo. Eles sabiam o que dali para frente iria acontecer. Porque
Esses demônios, Jesus Cristo disse, sai deste homem, espírito imundo. E os demônios não duvidaram disso. Sabiam que Jesus Cristo já deu a ordem, já disse que nós devemos sair deste homem. E o pedido deles, que os demônios aqui fizeram, não foi de, por favor, deixem-nos estar aqui. Eles sabiam, Jesus Cristo disse para sairmos, nós vamos ter que sair, teremos que sair daqui. E por isso eles dizem, permita-nos, ainda pedem permissão a Jesus, que possamos entrar naqueles porcos. Então eles sabiam que o poder de Jesus Cristo é irresistível. Primeiro sabiam que se Jesus Cristo disse saiam, eles teriam que sair. Mas não só, eles não poderiam sair e ir em qualquer lugar onde eles poderiam imaginar. Mas eles pediram permissão para entrar nos porcos. O que Jesus Cristo lhes concedeu. O que Jesus Cristo lhes concedeu. Então, muitos de nós atribuímos muito poder ao diabo e nos esquecemos que temos Deus, que temos Jesus Cristo, que supera qualquer poder que exista. A Bíblia diz que o que está em nós é maior do que está no mundo. Nós não podemos, de fato, ignorar o poder que o diabo pode possuir sobre a vida das pessoas, assim como teve poder na vida deste homem e conseguiu destruir este homem até que Cristo veio e acabou com toda a palhaçada, se assim posso dizer. E o poder de Cristo é irresistível, porque como eu disse antes, não era apenas um demônio. Talvez 6.000 demônios que conseguiu invadir uma manada, se o termo é este, um rebanho de 2.000 porcos. E como eu estava a dizer ainda, os porcos não resistiram por muito tempo, morreram logo. Porque esses espíritos imundos eram de facto poderosos. Mas Jesus Cristo conseguiu acabar, ou seja, libertar este homem desse espírito imundo. Jesus podia mover os demônios de um lugar para outro. Sai deste homem, vai para os porcos. Martinho Lutero disse, diabo, o chefe desses demônios, não passa de um cachorro de Deus. Onde Deus leva um osso, lança, e o diabo tem que ir perseguir. Outro lado tem que ir. E nós não temos que temer o diabo. Nós temos alguém que é maior que o diabo. Se de fato o Espírito Santo habita em nós. E é necessário, amados irmãos, que o Espírito Santo habite em nós e permaneça em nós. O espírito imundo, talvez ele não sabe todas as coisas, não talvez, ele não sabe tudo. Existe um espírito imundo que quando ouve aquelas ditas orações, sai, ele sai de uma pessoa. Mas se apenas é o espírito imundo que sair daquela pessoa e o Espírito Santo não entrar, a Bíblia dá essa referência. Quando o espírito imundo sai da vida de um homem, e volta, encontra aquela casa desocupada, ele sai, volta e traz consigo mais 7 espíritos. E a vida daquele homem será pior do que a outra. É necessário que nós sim sejamos libertos dos demônios. E tem muitas pessoas que são libertas. Só que o Espírito Santo não habita nessas pessoas. E assim o demônio há de voltar. E esse poder que o libertador tem também é um poder único. É um poder que jamais é visto em outros lugares. Como nós podemos ouvir ou ouvimos, ninguém podia passar por ali enquanto aquele homem endemoniado estava. Mas Jesus passou. Jesus chegou naquele lugar. Porque ele era único com poder e capacidades para fazer tal coisa. E também nós ouvimos no fim do versículo 4, que ninguém poderia amansar. Eu gosto desse verbo, amansar. Deixá-lo quieto, tranquilizá-lo. É como uma mulher que está a falar muito contra o seu marido. E o marido apenas dá um beijo na testa e ela fica quieta. Fica mansa, tranquila. Então,
É exatamente assim como Cristo fez com este homem, tão agitado que ninguém conseguia. Disse que pessoas chegavam lá, colocavam-lhe grilhões, ele despedaçava. Em cadeias, ele quebrava. O que nós podemos aprender com isso é que as soluções humanas são mais escravizantes do que o nosso próprio pecado, talvez. Esses homens, na mente deles, estavam a tentar ajudar este homem, mas aquilo não estava a ajudar, talvez deixava-lhe cada vez mais irritado, porque o espírito imundo que estava nele queria libertar-se, queria fazer tudo o que ele quisesse, queria estar nos sepulcros, queria estar lá, mas os homens colocavam corrente nesses homens e ele ficava irritado. É isso que as religiões fazem, é isso que as regras fazem, é isso que o que os humanos como solução oferece faz. Uma pessoa sem Espírito Santo está bem disposta a pecar. É o que a Bíblia diz, nós bebemos iniquidade como se fosse água, e quando você impede alguém de fazer isso, no máximo ela vai se irritar consigo. É isso que acontecia com este homem. Ninguém poderia amansar, mas Jesus Cristo deixou esse homem prostrado, logo que ele viu e o adorou. E eu costumo dizer, no projeto de salvar um perdido, Deus não mede esforços. Deus não poupa investimentos. Se Deus tem um projeto de salvar alguém, ele vai fazer tudo o que for possível, tudo o que for necessário. Até porque ele já fez a coisa que era mais difícil. Romanos 8, 31 e 32 diz que aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Se existia alguma coisa difícil que Deus poderia negar-se de fazer para salvar uma pessoa, era entregar o seu filho Jesus Cristo. Porque ele é seu filho unigênito, o mais amado, o mais aprazível para ele, aquele que lhe traz prazer e glória. Então, se a condição é oferecer seu filho Jesus Cristo, ele poderia negar. Mas ele já fez isto. Então, não há mais alguma coisa que vai construir barreira. A tempestade lá no mar não foi nenhuma barreira. A incredulidade dos discípulos, afirmando que Jesus não estava a se importar com eles, também não era preocupação, porque ele tinha uma intenção. Assim como nós também podemos ver que perdeu-se 2.000 porcos de pessoas, dos criadores daqueles porcos, talvez, que iam fazer negócio ou se alimentar daqueles porcos. E nós podemos imaginar, Jesus Cristo não respeita a propriedade privada das outras pessoas, mas nós sabemos que tudo é dele e é para ele e é por ele. Se a ideia é salvar uma pessoa, não importa. Mais vale uma alma salva do que 2.000 porcos. Ou até do que uma nação inteira de seres humanos. Mais vale uma alma salva do que qualquer riqueza deste mundo. É isso que aquele versículo que eu sempre esqueço diz. A salvação de uma alma é riquíssima. Esgotariam-se todos os bens deste mundo. Então, não, vale tudo para salvar uma pessoa. Porque é importante. E vamos para aqui o nosso terceiro ponto e o último. O libertador transforma. O libertador transforma. Nós vamos ver que esse homem mudou, como se diz, de água para o vinho. Ele tornou-se completamente diferente. Ele foi radicalmente transformado por Jesus Cristo. E como o nosso versículo diz, o nosso trecho, sim, no versículo 15, diz o seguinte: foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que tivera legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Diz aqui que depois daquele acontecimento, depois de Jesus Cristo ter expulsado os demônios, o espírito imundo daquele homem, saíram pessoas.
Pessoas bem motivadas essas para contar histórias. Saíram, foram para os campos, para as cidades, em toda aquela banda, disseram o que tinha acontecido. E muita gente saiu. Eu acredito que essas pessoas eram boas contadoras de histórias. É como nosso irmão Rosário. Rosário sabe contar histórias. Lembram da história do acidente dele de moto? É diferente de mim. Eu só diria, fiz acidente, me feri aqui e acabou. Mas ele começou, estava a sair do noivado de Carlton e já era tarde, começou a construir o cenário. Minha moto não tinha lâmpada. Talvez alguém cavou na estrada, deixou aquela valeta e eu caí lá. Então, essas pessoas sabiam contar essa história porque convenceram muita gente para ir ver o que tinha acontecido. E é porque conheciam aquele homem que estava lá, porque era daquele bairro mesmo. Sabiam o que esse homem era capaz de fazer. Sabiam que ninguém poderia chegar perto dele. Sabia que ele despedaçava grilhões feitas de ferro. Ele tinha uma força descomunal, incomum. Mas, depois de Cristo chegar e libertá-lo, este homem passou a ser uma pessoa completamente diferente. Se diz que ele foi encontrado assentado. E eu gosto mais do relato de Lucas, pelo menos nesta parte. Em Lucas 8, está em Lucas 8, versículo 35. Diz, e saíram a ver o que tinha acontecido e vieram ter com Jesus. Acharam então o homem de quem haviam saído os demônios, vestido e em seu juízo e assentado, não em qualquer lugar, mas aos pés de Jesus. Aos pés de Jesus, que é o lugar normal daquele homem. Não nos sepulcros, não em qualquer lugar. Que é o lugar normal de todo aquele que já foi alcançado por Jesus Cristo. Nós temos que estar aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo. Seja por adoração, seja por submissão, ou seja porque nós sabemos que somos completamente dependentes dele. Esse homem não conseguia ir a lugar nenhum, talvez fosse por gratidão. Haviam lá outras pessoas, os discípulos, as outras pessoas daquelas bandas, aqueles que maltrataram ele talvez antes, e ele só conseguia ver Jesus Cristo e queria estar sempre aos pés de Jesus Cristo. E se diz que ele estava lá em seu perfeito juízo. Aquele homem que era devastador, aquele homem que quebrava grilhões, que era agitado, que dia e noite, sem descanso, estava nos montes, nos sepulcros, clamando, gritando, incomodando as pessoas, os vizinhos. Mas ele estava ali, quieto. Aquele que ninguém poderia amansar, deixá-lo tranquilo, foi completamente transformado. Como o hino 41 do Inário Verde diz, calmo e resignado aos pés do Senhor. E não só este homem também estava vestido. Lembrem que esse homem também era um homem que andava nu. Mas este homem foi vestido. Aquele homem conseguiu ter vestimentas para si. E é exatamente isso também que Cristo faz. Como eu disse, naturalmente, sem Jesus Cristo, nós somos pessoas nuas, que deveriam se envergonhar. Mas Jesus Cristo, quando ele vem, nos veste de sua própria justiça, para que nós não possamos estar nus. É o que ele diz a uma das igrejas lá em Apocalipse. Você diz que é rico e abastado, mas você não sabe que é pobre, desgraçado e nu. Eu te aconselho uma coisa, que de mim compres roupa, talvez diz refinada ou purificada, para que não seja exposta à sua vergonha, à sua nudez. A nudez que vai cobrir, aliás, a roupa que vai cobrir a nossa nudez espiritual
vem do nosso próprio Senhor Jesus Cristo. A sua justiça. Essa que nós precisamos para não andarmos por este mundo nus e envergonhados. E estava em perfeito juízo. Como eu estava a dizer, aquele homem que não tinha controle, aquele homem que fazia coisas horríveis, estava consciente. Conseguia distinguir o que é bom, o que é errado. Conseguia saber onde tinha que estar. Acalmou-se. Este é o poder transformador do nosso Senhor Jesus Cristo. Consegue deixar as coisas no seu devido lugar. E outra coisa que aconteceu é que esse homem foi transformado em um missionário, em um evangelista. Aqueles homens que chegaram ali, vamos ver alguma coisa aqui curiosa no versículo 15. E foram ter com Jesus e viram endemoniado o que tivera legião, assentado, vestido em perfeito juízo e temeram. Isso foi a reação inicial. Temeram. Temeram talvez a Jesus Cristo, começaram a ver ele como alguém poderoso, alguém que foi capaz de fazer aquilo, e nós poderíamos aplaudi-los por terem conseguido esse temor diante de Jesus Cristo. Mas olha o que aconteceu. Depois deles temerem, e os que aquilo tinham visto contaram-lhes o que aconteceu ao endemoniado e acerca dos porcos. É como se ele tivesse contado, veja esse homem, como ficou. E eles, uau, esse Senhor, esse Jesus. Depois eles continuaram. Mas veja, aqueles porcos que estavam por aqui já foram perdidos porque esse homem tirou demônios daqui para lá. Daí a reação foi outra. Eles começaram então a não temer Jesus, porque para você dizer Jesus sai daqui, significa que você já não está a temer. Então, esses homens amaram mais o dinheiro, os seus porcos, do que uma alma salva. Esses homens nunca seriam missionários. Esses homens nunca seriam capazes de sair de um lugar distante para outro, porque amavam mais coisas do que pessoas. E este Jesus Cristo, quando ouviu o pedido desses homens, saia dos nossos termos, porque você vai acabar com os nossos negócios se continuar expulsando o demônio das pessoas. Se continuar salvando pessoas, você vai acabar com a nossa economia aqui. Então saia dos nossos termos, vai fazer outras coisas lá. Jesus Cristo lhes ouviu e saiu de facto. Mas ele, Jesus Cristo, agiu sabiamente. Este homem que foi liberto queria seguir Jesus Cristo. Como eu disse, esse homem não conseguia ver outro lugar aonde ir. Assim como Pedro disse, quando Jesus Cristo perguntou, vocês também querem me abandonar? Ele disse, para que nós iríamos? Tu é quem tens as palavras da vida. Então esse homem também não conseguia ver um outro lugar. Lá onde ele estava, talvez tinha medo de ser cobrado coisas badias que ele entornou quando ficou possuído. Tinha medo de ser cobrado coisas que ele havia feito. E ele disse, o único lugar de paz é com Jesus Cristo. E quando Jesus Cristo entrou no barco, ele disse, por favor, me leve consigo, não quero talvez ficar com essas pessoas. Jesus Cristo disse, não, você fica. Ele agiu como um hacker. Um hacker vai pedir seu computador, quero fazer uma coisa. Em um segundo, ele vai implantar um vírus que vai recolher todas as suas informações e vai mandar para ele, ou vai destruir. Então, Jesus Cristo é como se ele estivesse a deixar um vírus. Não quer a minha presença, vou me camuflar, vou deixar um pequeno pedaço de mim aqui, que vai vos destruir, que vai transformar todos vocês, já que eu sou aquele que expulsa demônios e acaba com a vossa economia. Então, Jesus Cristo deixa esse homem, e o curioso é que aqui se diz, no versículo 19, ele diz, vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. A missão que ele recebeu é que ele fosse para a sua casa. Não sei o que de fato significa casa, talvez signifique família, porque aí se diz para os teus. Mas este homem aqui ficou, como se diz, esse homem
que era possuído por demônios e fazia coisas extraordinárias também fez coisas extraordinárias depois de ser alcançado por Jesus Cristo. Ele continuou louco, na verdade, porque foi nas 10 cidades que ali estavam. Você imagina um homem andar em 10 cidades proclamando o que Jesus Cristo havia feito por ele? Então, esse homem continuou sendo um louco, mas um louco de Jesus Cristo. Ele foi e anunciou em Decápolis tudo o que Jesus Cristo havia feito por ele. Como se diz, ele não foi lá falar dele, ele foi falar do que Jesus Cristo havia feito. Ele ultrapassou o que lhe foi mandado. Ele não foi só na sua casa, em casa dele, ou só falar com os que eram dele. Ele saiu e vagou pelas 10 cidades anunciando o que Jesus Cristo havia feito. Então, esse é o poder transformador do nosso libertador. E nós não podemos esperar o diferente. E você não pode acomodar-se em ser uma pessoa não transformada. Não podemos aceitar. Devemos rogar que essa transformação aconteça conosco. Esse poder existe e está lá. E é possível. Não só para nós, mas também para os nossos queridos. Talvez nós olhemos para uma pessoa, para nós mesmos, e nós pensemos, essa pessoa aqui não tem cura. Como nós afirmamos, não tem chances. Mas não existe alguém que Cristo não pode conseguir alcançar. Não há barreira que ele não possa derrubar. Devemos continuar orando pelos nossos pais, nossos maridos, nossas esposas. Aquelas pessoas que nós imaginamos que já está muito tarde para Jesus Cristo ter que descer do barco e vir ao encontro. Precisamos continuar a orar por essas pessoas. E nós também precisamos clamar por esse poder transformador nas nossas vidas. Precisamos deixar de ser pessoas sem juízo, que andam nu por aí. Pessoas que se destruem, porque é isso que o pecado faz. Pessoas que perturbam a sociedade em vez de fazer o bem para a sociedade. Pessoas que amam o pecado, por mais que esse pecado destrua a sua própria vida, destrua a sua mente, destrua o seu corpo, destrua a sua reputação. E serão as pessoas sujeitas a Jesus Cristo, transformados e capazes de ir em Decápolis, nas 10 províncias do Moçambique, e anunciarmos sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Querido Pai, nós queremos render graças pela Tua soberana graça no nosso favor. Agradecemos pela obra do Seu Filho Jesus Cristo no nosso favor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e obrigado por ter nos alcançado. Rogamos em favor de cada pessoa que aqui está, Senhor. Se há pessoas que ainda estão possuídos deste espírito imundo, que o Senhor venha ao seu encontro e resgata-lhes. E também encha-nos do seu poder, poder do seu Espírito Santo, e nos ajuda a sermos pessoas sujeitas ao Senhor. Oramos e agradecemos, deixando tudo nas mãos do seu Filho Jesus. Amém.